Noite linda para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. Estou eu de novo aqui com o Dr. Fábio. Seja bem-vindo de volta à notícia. Obrigado, Regina. Boa noite a todos. Boa noite a todos os espectadores. Estamos aí de volta para falar sobre direito do trabalho, né? Sempre bom o pessoal estar informado sobre essas questões. E hoje a gente vai falar, né, sobre a gravidez, né, e sobre as grávidas. E a grávida pode ser dispensada? Será que a grávida pode ser dispensada? É o tema, né? Então, começando, o ponto central, antes de adentrar se a grávida ela pode ou não, o pessoal tem que entender sobre a estabilidade da gestante. Né? O que é a estabilidade da gestante? Né? No direito do trabalho, existem alguns tipos de estabilidade, todas respaldadas pela lei, e dentre elas nós temos a estabilidade da gestante, né? Que é o quê? O direito da gestante ter o seu trabalho garantido do período de que ela descobre a gravidez, né? Do período que ela se torna uma gestante até 5 meses após, né, o parto da criança. E o que tem muito nessa questão é que as pessoas têm a falsa ideia de que, pelo simples fato da estabilidade, a grávida ela não pode ser dispensada, né? Que é uma regra comum. Na regra, a estabilidade é justamente para manter a pessoa no período no trabalho enquanto ela está impossibilitada ou por algum motivo de exercer a sua função, ou até mesmo dar uma seguridade, que é o caso da grávida, porque existem muitas gestantes que vão trabalhar até o parto, então, mas elas têm esse período de estabilidade no qual elas não podem ser dispensadas. Entretanto, existem circunstâncias que permitem a dispensa da grávida, né? Existe a possibilidade da dispensa da grávida, sim, apesar das pessoas acharem que não, né? E uma das circunstâncias é a justa causa, né? Por quê? Todos nós estamos, todos nós que somos, o pessoal que é CLT, né, eu digo, está propenso a uma dispensa por justa causa, né? Desde que, ou seja, a grávida, se ela cometeu alguma infração, ela fez alguma ação que está no rol do 482 da CLT, que dita sobre a justa causa, ela pode ser sim dispensada, né? Então, o fato dela estar grávida não impede a sua dispensa, né? Então, nesses casos, na justa causa, ela pode vir a ser dispensada, né? Desde que, exatamente, a ação dela, né? A ação dela esteja no rol do 482, para a gente ter como exemplo, um dos seria algum crime à empresa, uma falta grave, essas questões, pode sim justificar a dispensa, né? E aí ela teria só a receber o saldo do salário e férias vencidas, né? Na rescisão dela. Então, nesse caso, a estabilidade não é uma segurança total. Então, existe sim a possibilidade da dispensa da grávida nesse período de estabilidade de gestante. Então, ficou claro para vocês? Tem como dispensar a grávida, sim, mas tem que cair no rol, né, da justa causa. Uhum. Tem uma legislação própria para isso. E, infelizmente, né, a demissão acontece, mas tendo uma causa por trás, né, uma justa causa por trás. Não é de qualquer forma. E eu acho que ficou um pouquinho claro para vocês também, um pouquinho lá do que a grávida tem de estabilidade antes de a gente vir por esse caminho. Pode parcelar a verba rescisória da grávida demitida sem justa causa? Então, nesse ponto, seria numa situação em que a grávida ela não foi dispensada por justa causa, né? Ela foi simplesmente dispensada. E aí entra um outro ponto que ela pode ser dispensada sem a justa causa? Também. Só que aí o empregador ele tem que estar ciente de que ele tem que indenizar todo esse período que ela ficaria estável. Seria o quê? Os 9 meses de gestação, mais os 5 meses após o parto.
Então tem que pagar esse período todo. E o que seria indenizar? Pagar o salário que ela receberia esse período todo, fazer o recolhimento devidamente correto do FGTS durante esse período todo, né? E falar, ó, a empresa não quer ter mais seus trabalhos, agradecemos, paga todo esse período de 9 meses e os 5 pós-gestação, e tá tudo ok. Ou seja, também existe a possibilidade da dispensa sem a justa causa, desde que devidamente indenizado. Quanto a parcelamento, em regra, não se pode parcelar. Mas, se a empresa negociar com a gestante aceitar, pode ser feito esse parcelamento. É que seria assim, não seria interessante para ela. Se a gestante aceitar o parcelamento, ok. Tirando isso, verba rescisória, pagar ali tudo certinho à vista. Pagamento à vista dessas verbas das dispensas sem justa causa, que é possível desde que respeitado, né, os 9 meses que a gestante tem da gestação e os 5 meses pós-gestação que ela tem a estabilidade. Vocês estão percebendo que em direito do trabalho tem algumas coisas que não pode de jeito nenhum, por causa da lei, aí não pode. Uhum. Mas tem algumas coisas que não é o comum, mas dá para negociar, dá para conversar. Sim. Né? E assim, acho que o que fica mais das pessoas é que o medo da dispensa, acho que sempre, só por conta de estabilidade não pode. Existem circunstâncias que realmente não tem como você fazer a dispensa, né? Num caso de afastamento por doença, que o contrato fica suspenso, não tem como a pessoa voltar, você acaba que não tem como fazer essa dispensa. Mas existem outras possibilidades que você consegue fazer a dispensa, desde que você tenha plena ciência de que você vai despender um valor para arcar e pagar o funcionário, o empregado. Né? É que, assim, não se costuma fazer esse tipo de dispensa porque é muito custoso para a empresa. O que normalmente costuma ser feito pelas empresas é o quê? Aguardar o retorno e aí avaliar a situação, se vai ficar com o funcionário ou não, mas após o fim do período de estabilidade. Né? É muito difícil uma empresa, de fato, ir lá e dispensar enquanto há o período de estabilidade da funcionária, nesse caso que é a gestante. Mas existe sim a possibilidade, mas a empresa tem que ter ciência do que ela vai estar gastando, do valor que ela vai estar despendendo para conseguir fazer essa dispensa nesse período de estabilidade. O valor que ela está investindo, né? Porque já que ela decidiu ir por esse caminho, né? A colaboradora está contratada de experiência, pode demiti-la? Sim, um contrato de experiência. O contrato de experiência, o pessoal fala, por ser um período ali de 90 dias, tem a ideia, se ela ficar grávida no contrato de experiência, ela tem direito à estabilidade? Tem. A mulher gestante descobre a gestação no período do contrato de experiência, ali os 90 dias, em regra, né? Ela tem direito à estabilidade da gestante, né? Que são os 9 meses mais os 5 pós-gestação, e ela pode ser dispensada nos mesmos moldes da gestante já com um contrato vigente há mais tempo, o contrato sem esse prazo estipulado. Então, são os mesmos moldes. Pode sim, né, ser dispensada, mas a empresa ela precisa ter a ciência de que a funcionária ela tem os mesmos direitos que a gestante que já tem um contrato sem ser o contrato de experiência. E a gestante com contrato determinado, ela também pode ser demitida? Então, esse é um tema novo, né? Foi, salvo engano, julgado há pouco tempo pelo STF, acho que, salvo engano, até vou mencionar aqui o tema 542, que é de uma servidora pública que estava num contrato de prazo determinado,
e ela descobriu a gestação nesse período, né? E aí teve esse imbróglio todo, e o STF determinou agora eu acho que 5 ou 3 do 10, eu não me recordo da data exatamente desse ano, determinou que sim, contratos com prazos determinados também devem seguir, a grávida ela tem a estabilidade de gestante e segue os mesmos trâmites que os outros tipos de contratações, né? O que acaba levantando, né, que o pessoal também pode ter uma certa dúvida referente à estagiária. A estagiária, se ela ficar grávida, ela tem direito à estabilidade de gestante e aí todo esse trâmite? Nesse caso, não, porque segue a lei do estágio, lei de estágio, e não é a lei de estágio, ela não segue a CLT, ela tem tanto que tem a lei própria, e nesses casos de gestantes ela não tem direito à estabilidade, então é um outro tipo de conversa, não segue esses mesmos parâmetros da CLT para gestantes contratadas. Então, no caso, sim, a contrato por prazo determinado também tem direito à estabilidade e também pode vir a ser dispensada desde que seja nos moldes que a gente já citou agora há pouco. A licença maternidade é, afinal, 4, 5 ou 6 meses? Isso é uma discussão interessante, porque a CLT, né, ela diz 4 meses, né? Porém, a DCT 10, inciso 2º, acho que é a linha A, salvo engano, que é a da Constituição, fala que são 5 meses. E aí, o que a gente faz? Em regra, no direito do trabalho, a gente segue no direito em si, na verdade, a gente segue a lei maior. Quem é a lei maior nesses casos? A Constituição. Então, por mais que a CLT fale 4 meses, a gente usa o que a Constituição diz, que é a Carta Magna, que é o que rege o direito em si. Então, ela tem uma superioridade referente às outras leis, né? E nos casos de 6 meses aí, porque falou-se, são 4, 5 ou 6 meses. O que acontece? Empresas que fazem parte do programa do governo, infelizmente agora o nome do programa me fugiu à memória, é Empresa Cidadã, lembrei. O programa Empresa Cidadã, as gestantes elas ganham mais 60 dias, já que nesses casos segue-se a CLT como parâmetro, 4 meses da CLT, mais 60 dias, 6 meses, completando 6 meses de licença maternidade. Ou seja, em regra, segue-se a Constituição, 5 meses. Se for seguir a CLT, são 4. Se for uma empresa que faz parte do programa Empresa Cidadã, 6 meses. Então, se a empresa tem um programa diferente aí de emprego, 6 meses. E, assim, as convenções coletivas, elas também podem falar sobre o tema, né? Elas também têm total liberdade para darem mais dias, às vezes 5 meses, mais 45 dias, enfim, depende da categoria da gestante, né? A depender da categoria da gestante, de qual ela faz parte, de qual classe ela faz parte, a convenção coletiva pode ditar sobre esse assunto, sim, e tá despendendo mais dias para licença maternidade da mãe. Ficou claro para vocês que vai depender os 4 meses, os 5 meses? Na realidade, a tendência é 5 meses pela Constituição, e as empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã, aí elas costumam dar 6 meses para gestante. Eu mesmo, pelo governo do estado, quando ganhei a Ellen e a Fernanda, eu tive direito a 6 meses de licença felicidade, mais um de férias, então foi uma beleza, quase um ano longe, né, no sentido de estar perto da criança, podendo dar assistência à criança. Então, essas coisas existem, mas vai ter esses dependes todos no caminho. Bem, e tem algum case para contar? Interessante de gestante? Olha, seria mais sobre uma questão de estabilidade, que é o que fica mais, né, para o pessoal. Mas até que sim, teve um caso até no escritório do qual eu faço parte,
que uma das administradoras lá de condomínio que a gente atende, eles vêm com muitas dúvidas, porque os condomínios, eles têm seus funcionários, né? E eles enviaram lá, olha, a gente quer dispensar a X, mas a gente dispensou, na verdade, a moça, e ela veio agora, daqui, tipo, 2 meses depois, 2 semanas depois, falar que estava grávida. O que a gente faz? Tipo, ela tá grávida há quanto tempo? É a primeira coisa que a gente tem que saber. Porque, assim, o STF, o Tribunal, o TST também, o Tribunal Superior do Trabalho, eles não, de uma maneira bem simples, eles não querem saber se o empregador ele tinha ciência ou não. Se a empregada ela estava grávida enquanto ela estava trabalhando na empresa, e ela foi dispensada uma semana depois, e aí só depois ela veio descobrir, tem que ser readmitida. Ela tem que ser reinserida. O termo até é outro, mas acabou me fugindo. Mas ela tem que voltar ao quadro de funcionários da empresa. Então, assim, o condomínio tinha dispensado a moça. 2 semanas depois, ela falou que estava grávida. Foram descobrir quanto tempo ela já estava grávida de 2 meses. Tem que readmitir. Não tem o que fazer. Você readmite ou faz o que a gente falou. Paga, indeniza o período que ela vai ficar de estabilidade de grávida, são os 9 meses da gestação, mais os 5 meses após o parto, e aí, ou readmite ela, né, e espera terminar a estabilidade, e aí decide, né, normalmente essas empresas costumam dispensar depois que readmite, até mesmo que fica um clima um pouco meio de constrangimento e tal, tem que só readmitir por conta disso. Alguns casos eles têm essa questão de constrangimento, mas a empresa tem que readmitir. Se for descoberto, né, se ela falar, estou grávida, e descobrir que essa gravidez ela iniciou-se enquanto ela ainda trabalhava. Então, existe a necessidade dessa readmissão da funcionária. Então, imagina só, ela não fazia a menor ideia, né? E foi lá e descobriu que estava grávida e o empregador não sabia também, né? E, enfim, teve que fazer a readmissão ou arcar com o ônus, né? Exatamente. E esse é o ponto principal. Não importa se o empregador tem ciência ou não. Se ela está grávida, ele tem que readmitir. É um entendimento já do TST, do STF, tem que se readmitir a funcionária, independente de saber ou não que ela estava grávida no período que ela foi demitida. Bacana, né? Já estamos chegando aqui ao final, vou aproveitar e fazer meu jabazinho. Quer impulsionar a sua comunicação? Que tal você investir no livro Pare de Dar Desculpas? É um livro e também tem a palestra treinamento, 107 perguntas para impulsionar a sua comunicação. Tem feito muito sucesso, todo mundo que vê pessoalmente quer, leva, o doutor vai levar um. Né? E modificar sua comunicação. Se você quer um material didático bem diferente para você trabalhar a sua comunicação, esse aqui pode ser colocado assim como está aqui em cima da sua mesa, e você vai pegando uma pergunta por dia e vai trabalhando 7 passos que a gente escreveu aqui para impulsionar a sua comunicação. Ou, se você quiser fazer um trabalho mais extenso com a sua organização, tem os 8 encontros para aprimorar a sua comunicação também. Então, entra aqui em contato com a gente para que a gente possa levar até vocês essas informações, né? E, doutor, quem quiser saber outras informações, como é que faz? Instagram, advf_s Figueira, ou também pode estar procurando o Instagram do escritório do qual eu faço parte, né, que é o Genske Advogados, que é GENSKE Advogados, né, o pessoal acaba tendo uma dificuldade aí com o primeiro nome, que é um escritório voltado para condomínios, mas também tiramos dúvidas sobre direito do trabalho, e outras questões civis também, né? Então pode estar procurando aí que sempre tem alguma novidadezinha pro pessoal, tanto o Instagram do escritório quanto no meu Instagram. A gente também pode chamar privado que a gente tira dúvidas, né? Para qualquer caso, pode estar entrando em contato no meu e-mail, fabio_sfigueira@yahoo.com.br,
que eu também vou estar respondendo o quanto antes, pessoal. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tenho certeza que vocês gostaram. Aproveitam, curtam, que é a maneira de sempre dizer para o YouTube que isso é importante para você e vai ser importante para a gente. Compartilhem e ajudem a notícia a chegar cada vez mais longe. Quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau.